Se eu roubei teu coração, é porque. Agora vamos começar com uma história de um livro que depois eu falo pra vocês o nome do livro, mas vamos direto pra história, já que eu vou direto ao ponto. Não sou o cara que fica fazendo rodeios. Então vamos lá. O nome é A Casa dos Mortos. O título já começa legal, já combinou com o título que eu ponho lá na Casa dos Cinco Mortos, então já começa legal. Então, assim era conhecida uma casa localizada na cidade pelo fato de todos os moradores antigos da casa serem mortos misteriosamente. Então tá, né? A casa se encontra vazia, pronta para ser vendida, e nessa hora entra o nosso cara que acabou acontecendo uma coisa macabra com ele. Felipe acaba de começar sua carreira como roteirista, sua primeira vez pegando bastante dinheiro vindo de sua profissão. Felipe quer comprar uma casa na cidade de Uberal. Uberal? Que nome? Uberal. Porém, estava difícil achar uma casa em um valor acessível, já que Felipe tinha mais algumas coisas para fazer, ou no caso, algumas coisas para comprar, e já sabia que o dinheiro não ia tão longe. Como o meu, também não vai longe também não. Mas vamos voltar à história, né? Fora comprar a casa, depois de andar bastante pela cidade, procurando casa para comprar, no fim do dia estava desistindo se compra casa com preço baixo ou tá. Ao passar em uma rua sem saída, Felipe avista a placa de venda. Estava ótimo o preço. Felipe ignorou a casa, como tinham comentado, né? Que a casa já era a casa dos mortos, tal, ninguém chegava lá, já tinham avisado, cara. E ele ignorou os comentários sobre a casa. Após se mudar, Felipe começa a perceber algo estranho em sua casa. Então, no caso, já tinha algo maligno lá dentro. Havia ficado mais irritado com as pessoas. Maldade havia tomado conta de seu coração. Então, a gente já começa a ver que era um espírito maligno mesmo, provavelmente um espírito zombeteiro. Durante um tempo na casa, Felipe estava sempre ficando doente sem explicação. Decidido a entender o porquê a vizinhança comentava muito negativo sobre a casa, então Felipe desce até o porão da casa. Cara, o cara compra uma casa com porão, uma casa antiga pra caralho, com porão, o cara não tem vizinhança. O cara é doido na cabeça. Eu nunca ia querer ter um porão em casa. Não, mentira, quero sim. Tá. Até o porão da casa, para ver se encontrava alguma coisa que poderia tirar suas dúvidas. Com uma sensação estranha, Felipe entra no porão, onde ele encontra uma carta sobre a mesa. Eu fui a primeira proprietária desta casa. Depois da casa funerária ser fechada e ser uma casa normal, mesmo depois de ser derrubada e construída uma nova casa. Então, no caso, antes de ter a casa, era uma funerária, o lugar. Então, com certeza tinha algum espírito maligno lá. As coisas malignas não sairiam daqui, os corpos ficavam no porão da casa, aonde o cara tava. Mas é bobo, hein? Eu já tinha vazado correndo lá. Não, mentira, ele tava lá ainda. Então tá, derrubado, construíram uma nova casa, os corpos ficavam no porão,
a funerária era totalmente clandestina, ou seja, uma coisa que era só para dispensar os corpos ali, boa. Era só um passatempo ali para possivelmente aquelas pessoas que eram mortas, ninguém nunca mais encontrava, era nesse tipo de funerário que ia. Então era mal mesmo. Várias pessoas mortas por bandidos e tal. Então, na carta, peço aos próximos moradores que não abram a porta do quarto no corredor do segundo andar, ou terá consequências. Avisado ele foi. Após Felipe ler a carta, não acreditou. Como muitos não acreditam nesse tipo de coisa e acabam se dando mal, e depois de se darem mal começam a acreditar, né? Mas fazer o que, né? É igual aquele negócio lá de Tomé, né? É vir pra crer. Bom, ele não acreditou muito, mas queria saber sobre essa porta que não poderia ser aberta. Ainda ele queria ir para crer mesmo, queria ver para crer. Então, Felipe foi verificar a porta, a que desde quando se mudou não tinha visto essa porta antes. Após abrir a porta, Felipe começa a sentir uma tontura muito forte. E com isso, caiu no chão e ouviu uma voz horripilante. A voz dizendo: você foi avisado para não abrir a porta. Agora vai morrer. Cara, imagina só um negócio desse. Certo, gela inteiro, hein? Imagina só. E nessa hora, Felipe ouviu risos sinistros. Tipo, aquela risadão de filme de terror que começa E daí nessa mesma hora todo mundo corre lá pro porão, que é onde o negócio começou, pra ver se acha um jeito de acabar com tudo, porque vai dar boa. E bem no fim só toma no cu. É sempre assim. Então tá, nessa hora ele ouviu um riso sinistro. Após esse aviso, depois viu uma pessoa em pé dentro do quarto. Um homem de terno preto e aparência maligna. E então, depois dessa aparição para o Felipe, Felipe foi encontrado morto em sua casa após a vista de um diretor de cinema que estava precisando de um roteirista. A causa da morte não foi encontrada. Até hoje não se sabe qual foi a causa da morte dele. Se passaram alguns anos e hoje em dia esta casa ainda existe, porém não se sabe ainda se ainda tem algum espírito maligno na casa. Mas, gente, isso não vem ao caso agora, não falar se tinha ou não algum espírito maligno. É claro que tem. Eu que sei que esses negócios existem, já aconteceu várias coisas estranhas em lugares que eu fui. Algumas coisas nem pude postar, porque provavelmente o YouTube iria remover. Mas eu prefiro deixar abaixo, prefiro fazer uns videozinhos mais ou menos, então tamo aí pra isso. Acontece. Gente, não brinquem com essas coisas, pelo amor de Deus, não brinquem. Se vocês não têm entendimento sobre o que vocês estão fazendo, não façam. Procurem saber mais. Se vocês querem fazer alguma coisa, procurem saber mais, procurem aprender. Aprendam antes, para depois vocês poderem fazer alguma coisa. Esse é o meu conselho para vocês, porque vejam o que aconteceu com o Felipe. Aposto como vocês não querem ser Felipes. Nem de vocês querem ser o Felipe da vida. Então comecem a acreditar, gente. Porque existe sim. Existem várias coisas que ninguém pode acreditar.
porque não vem. É aquele negócio, né? Eu não vejo, então eu não acredito. Eu sei que não existe porque eu não vejo. E daí, porra? Se tu não vê, e daí? Existe sim, caralho. É claro que existe. Só que muitos não acreditam porque não vê. Ah, a pessoa tem que ver. Joga uma assombração na cara deles ali, talvez eles vejam, né? Talvez acreditem aí. Mas é isso aí. O principal das coisas é vocês aprender primeiro antes de fazer alguma coisa. Antes de querer se meter num negócio assim. Nem visitar a casa mal assombrada. Não aconselho vocês a visitar esse tipo de lugar. Sem vocês saberem o que vocês estão procurando. O principal é saber a história do lugar. Na casa onde eu fui lá, não deu boa para nós filmar de noite ainda, mas nós vamos filmar. Então, aprendam, gente. E busquem saber a história do lugar onde vocês estão indo. Sempre vai ter alguém que vai contar uma história, uma versão, outro vai contar outra, mas levem todas as versões a sério porque vocês realmente não sabem qual é a real. Lá a gente já sabe qual é a versão real, porque o cara que mora do lado lá, né, com certeza ele sabe tudo sobre o lugar. Ele já mora há anos do lado das casas, então ele sabe nos contar. Ele, na verdade, ele não tem coragem de ir até lá. Se vocês vissem o cara, vocês vão dizer, aquele cara ali então tem coragem de qualquer coisa. Mas não é assim não. Tem lugar que nem as pessoas de coragem não vão, porque sabe que não é fácil. Mesmo ele é descrente, ele não acredita. Vou contar pra vocês agora um caso que aconteceu com ele, no velório do pai dele. Ele tava contando pra nós lá no dia que nós fomos lá fazer a filmagem na casa. Ele perguntou se nós acreditávamos nessas coisas. Daí eu falei, não, eu acredito sim, com certeza, fielmente. E o Piá que tava comigo também, né? Porque a gente já estuda bastante sobre isso, já faz algum tempo. E estamos sempre querendo aprender mais. Então a gente acredita. E esse cara, ele na hora ficou meio com receio de falar ali, né? Como todo mundo tem receio de falar. Mas ele pegou e contou pra gente a história. Porque ele sentiu que realmente podia ser que isso fosse verdade. E ele queria que fosse. Então ele nos contou a história do pai dele, que depois de morto ainda deu um último abraço nele. Ele contou pra nós que ele tava no velório do pai dele lá perto da casa onde nós fomos lá. E daí, foi dormir no carro. E nisso deixou o carro encostado um pouco para baixo na casa onde estava sendo velado o pai dele. E foi dormir um pouco. Já estava cansado, né? Já tinha passado o dia inteiro lá do lado do velho. E foi dormir. Foi ele e a filha dele dormindo no banco de trás do carro. E ele só sentou no banco da frente lá. Daí ele só sentou no banco da frente do carro. E nisso ele sentiu que foi abraçado. Ele já estava quase pegando no sono. Ele sentiu que foi abraçado. Daí disse que ele na hora ele zoou. Fez assim, disse que afastou o pai dele. Ele falou, sai daqui, pai. O senhor não me abraçava quando o senhor estava vivo, não demonstrava carinho. Vai demonstrar carinho agora, depois de morto? Daí ele abriu o olho e falou pra menina dele, falou, sai daqui, menina. Daí ele olhou pro lado e disse que não viu ninguém. Olhou pra trás, a menina ainda estava dormindo, do mesmo jeito que ele tinha visto ela dormindo antes. Não era ela. Então, gente, o que foi que abraçou ele? Quem foi que abraçou ele? Ele sentiu que foi o pai dele. Só que ele não quis acreditar. Então, no caso, querem uma prova maior do que essa? Você acha que agora esse cara que era tipo Tomé não vai acreditar? Depois que a gente foi, conversou com ele, explicou que isso realmente pode ter acontecido. Foi uma despedida. A pessoa pode até ser durona e tudo mais, pode não querer demonstrar carinho. Mas a gente tem. A gente pode querer não demonstrar carinho, mas a gente é carinhoso sim. Então é isso aí, gente. Esse é o que eu tenho para falar para vocês. Vou estar trazendo mais histórias, eu vou dar mais uma estudada, mais uma lida. E vou trazer as histórias mais boas, por assim dizer. Eu tô vendo um livro
O nome do livro é Contos de Assombração para a Madrugada. Então, é isso aí. Esse é o meu vídeo de hoje. Falou, galera. Se inscreve no canal aí, que eu vou trazer mais coisas bem assombradas para vocês. Solitário.